Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um projeto que eu e a professora Silvia preparamos com muito carinho para vocês, ok? Nesse projeto a gente fez uma mistura bem legal sobre o conteúdo de história e o conteúdo de física, e a gente espera que isso traga mais segurança para vocês na hora de resolver as questões, tá? Então a ideia é a seguinte, tá? Hoje vocês têm que sair dessa aula sabendo um pouquinho mais sobre Revolução Francesa e de quebra, eu espero que vocês saiam também sabendo um pouquinho a mais sobre eletrodinâmica. Esse início da eletrodinâmica no qual a gente vai trabalhar e vai conhecer um pouquinho mais a respeito de corrente elétrica. Tudo bem? Então, a ideia é que a gente apresente esses conceitos para vocês que são mais importantes e na sequência a gente vai apresentar questões do Enem. Né? Eu espero que vocês vejam como esses assuntos são abordados e como que a gente deve fazer para resolver essas questões, tudo bem? Vamos começar então com a professora Silvia introduzindo para vocês a respeito de Revolução Francesa e na sequência a gente vai falar de corrente elétrica. Eu espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam perceber a relação entre esses dois assuntos, tudo bem? Um beijo, pessoal, e fiquem ligadinhos aí. Bom, pessoal, vamos lá? A gente vai fazer hoje essa aula voltada para a compreensão da Revolução Francesa para o Enem e para o vestibular. É claro, dei uma olhadinha também no Geek, tem uma aula lá super legal que começa com a revolução, com a ideia de revolução, mas com manifestações de 2015 que houve na França e que estão acontecendo até agora. As manifestações na França, elas são constantes, tá? Então a gente precisa sim dar uma retomada, não só no Geek, mas como também em questões de vestibular, de prova e assim vai. Bom, pessoal, Enem. O Enem não costuma cobrar muito da Revolução Francesa, tá? Então, assim, a Revolução Francesa, nos últimos 22 anos de Enem, caiu em 2002, em 2007, em 2009, 2010 e 2017. Dessas 5 questões, a gente vai resolver 2 hoje e vocês vão ver que é bem fácil. A professora, então, não precisa estudar, né? Revolução Francesa quase não cai no Enem. Só que fazendo um levantamento dos principais vestibulares do ano passado, de 2019, a questão simplesmente aparece, o tema aparece 9 vezes. Então sim, é um tema que você precisa trabalhar, é um tema que você precisa estar um pouquinho mais atento. Bom, pessoal, para a gente estudar a Revolução Francesa de uma forma mais clara e na proposta de um vídeo mais rápido também, eu vou colocar 3 pontos aqui da Revolução Francesa para vocês. O primeiro é os aspectos principais. O segundo ponto que nós vamos trabalhar são as fases da Revolução Francesa. E depois, por último, nós vamos para as questões de Enem. Combinado? Então vamos lá? Vem comigo! Siga meus bons? Pessoal, a gente vai trabalhar agora os 3 principais aspectos da Revolução Francesa. Então o primeiro aspecto é que a Revolução Francesa é esse marco do início da Idade Contemporânea. É o que marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E aí, a gente também tem que ver qual o contexto histórico em que isso acontece. Então, assim, é uma revolução de caráter burguês, porque a França estava dividida em 3 estados, como vocês podem ver, e a França, dividida nesses 3 estados, tinha 97% da população que pagava impostos e outros 3% que não pagava impostos. Então, por isso que a Revolução Francesa ela tem um aspecto burguês, porque essa burguesia está concentrada no 3º estado e que sim pagava impostos abusivos. E a outra coisa que a gente precisa saber é da onde esses burgueses e da onde esses revolucionários vão buscar ideias para a revolução. Lá no Iluminismo, no século XVIII, no século XVII, olhando um pouquinho para a história da Inglaterra, para as revoluções inglesas. Então, assim, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o Iluminismo tinha 3 lemas: igualdade, liberdade e fraternidade. Como vocês sabem, liberdade, igualdade e fraternidade é muito bonito, mas será que era para todos? E quando vocês olham as 3 cores desses ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, ou seja, o branco, o vermelho e o azul, vocês não enxergam só na bandeira da França a questão dessas cores, da questão da influência iluminista. Vocês enxergam também na bandeira dos Estados Unidos as cores branca, azul e vermelha, ok? O movimento iluminista, que visava a liberdade, a igualdade e a fraternidade, vai influenciar 2 momentos da história. Um primeiro momento, que é a independência dos Estados Unidos, em 1776, e um segundo momento, que é a Revolução Francesa, lá na França, em 1789.
Silvia, qual é a consequência da Revolução Francesa? Acabou com os privilégios feudais. Aquelas pessoas que eram mais ricas deixam de ter privilégios e as pessoas mais pobres passam a ser chamadas de cidadãos. Então, a Revolução Francesa, ela traz aspectos significativos pra gente na história. Bom, vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver a parte 2 do nosso esquema da nossa aula. Qual que é a parte 2? As fases da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela está dividida em 3 fases. A primeira fase é a da Assembleia Nacional Constituinte. É o momento em que se está formando essa revolução. É o momento em que se percebe que a França precisa de uma Constituição e precisa também fazer com que as pessoas deixem de ser súditas do rei e passem a ser cidadãs. Para isso, nesse momento da Assembleia Nacional Constituinte, são feitos 2 documentos importantes. A Constituição da França. E aí, essa Constituição previa exatamente direitos. Lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa primeira Constituição previa a diminuição do poder Luís XVI e previa também maiores direitos para a população. Outra coisa que também tem na Assembleia Nacional Constituinte é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como eu falei para vocês, qual a importância desse documento? Eu não sou mais seu súdito, meu querido rei. Eu não quero mais ficar te obedecendo. Eu sou uma pessoa que agora quer ser um cidadão. Se eu sou um cidadão, eu tenho direitos. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é exatamente isso. O que o povo quer? Abolição dos privilégios. E o que eles querem? Ter também direitos, ser também considerado um cidadão. Então esse é um aspecto muito legal da Revolução Francesa, porque rompe com esse poder absolutista que existia desde muito tempo na Europa. Um segundo momento é chamado de convenção. É quando os jacobinos entram no poder. Mas peraí. Quem são os jacobinos? Quem são os girondinos? Isso é coisa assim que você precisa saber. Por isso que está aqui na nossa tela, para você dar uma olhadinha quem eram os girondinos e quem eram os jacobinos. E é muito importante você saber a qual camada dentro dos burgueses cada um pertence. Professora, burguês não é tudo igual? Não! Você tem a alta burguesia, aqueles que são muito ricos. E você tem uma média e baixa burguesia, aqueles que não são tão ricos, mas que estão fazendo comércio. É claro que os interesses desses caras aqui não são os mesmos desses caras aqui. Então o que a gente tem? A gente tem os girondinos, que é formado pela alta burguesia francesa, banqueiros, grandes comerciantes, e a gente tem os jacobinos, formados pela média burguesia e também pela camada urbana. Então assim, é claro que todo mundo está sendo influenciado pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente para olhar os girondinos e os jacobinos, a alta e a média burguesia, é claro que os interesses vão ser diferentes, né? Então, o que a gente tem? Um segundo momento chamado de convenção. Esse segundo momento também é chamado de período do terror. E é aqui que o pai do Ampère morre. Explica um pouquinho? Vamos lá. A gente já entendeu que o primeiro momento, esse primeiro período da Assembleia Nacional Constituinte é a abolição dos privilégios. Ok. Só que, como a gente já viu, a alta e a média burguesia não tinham os mesmos interesses. Embora era de liberdade, igualdade e fraternidade, isso daqui dá uma interpretação diferenciada. Gente, esse segundo momento, chamado de convenção, é o momento em que os jacobinos assumem o poder. Quando os jacobinos assumem o poder, os jacobinos eles assumem o poder com uma ideia de sangue. É aqui onde o Luís XVI, o rei da França, ele é guilhotinado, a sua esposa Maria Antonieta. Imagina matar um governante em praça pública. Esse período de convenção é um período do qual a gente tem 2 nomes que aparecem, o Danton e o Robespierre. O Danton ele vai ser guilhotinado nesse momento da convenção de período do terror, o Robespierre também. Então a revolução está matando os próprios revolucionários. E é um período muito complicado, porque as pessoas acabam passando por julgamentos sem provas, sem documentos, simplesmente por acusações. E é assim que o pai do Ampère morre. Então o Ampère, que é o personagem, né, que está gerando toda a nossa aula, que é o que está ligado à Revolução Francesa, e é o que está ligado também à questão do campo elétrico, ele viu seu pai ser guilhotinado.
e é claro que isso não é bom para ninguém. Aos 18 anos, ele vê o seu pai sendo guilhotinado nesse momento de convenção, do qual os jacobinos estão no poder, e ele fica desesperado. O Ampère, ele fica um ano vagando, só que ele lembrou dos ensinamentos do pai. E que eram os ensinamentos básicos também da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa privilegiava a ciência, a razão. A Revolução Francesa, os revolucionários criticavam muito aquela educação cristã voltada para a igreja e para a moralidade. Então, o que os revolucionários queriam? Uma educação pautada na ciência, em experimentos científicos. E é nisso aonde o Ampère aparece. Quando o pai do Ampère morre, que era um burguês também, quando o pai do Ampère morre e ele vê o seu pai sendo guilhotinado em praça pública, ele fica um ano vagando e ele lembra dos ensinamentos do pai. É aí que ele vai dar aula e é aí que ele vai começar a retomar os estudos. Bom, passado o período de convenção, a gente tem um terceiro período. Então, a gente tem um terceiro período chamado de diretório, do qual os girondinos reassumem o poder. Porque nesse período, o primeiro período da Assembleia Nacional, a gente tem ali um jogo de interesses entre os jacobinos e os girondinos. No segundo momento, a gente tem os jacobinos sendo os protagonistas dessa história. E no terceiro momento do diretório, a gente tem os girondinos. Então, o que a gente tem? O primeiro momento de Assembleia Nacional, ali uma negociação, uma tentativa de ver os interesses dos jacobinos e dos girondinos. No segundo momento da convenção, essa média burguesia sobe ao poder. E é aqui que é o momento do terror. E é aqui o momento onde o pai do Ampère é guilhotinado. Lembrando que os próprios revolucionários são guilhotinados também. O nome principal desse período da convenção é o Maximilien Robespierre. E o terceiro momento, chamado de diretório, da qual aí começam a olhar os militares, principalmente um homem chamado Napoleão Bonaparte, que dizem que ele era baixinho. Também não me chama de baixão, né? E aí começam a olhar o Napoleão Bonaparte como uma solução para resolver a Revolução Francesa. Isso daí é o que a gente tem de base para que vocês entendam a Revolução Francesa. Então, fazendo uma revisãozinha rápida, nós temos 3 aspectos principais. O primeiro é que a idade contemporânea ela se inicia com a Revolução Francesa. O segundo é que a Revolução Francesa tem um caráter burguês. E o terceiro é que a Revolução Francesa é baseada nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Sabendo isso, aí a gente tem que lembrar das outras 3 fases da Revolução Francesa. Bom, então a gente viu os 3 aspectos principais da Revolução Francesa. É legal você saber como uma forma de resumo. E as 3 fases da Revolução Francesa também, da qual tem essa disputa entre jacobinos e girondinos. Não esquece, dá aquela olhada lá na nossa aula do Geek para você fazer essa aula de Revolução Francesa. Beleza? Vamos agora para as questões? Bom, pessoal, olhando as nossas 2 questões, vamos começar com a de 2017. Vocês estão acompanhando a questão aqui. Então, vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte, grifa isso daí, Assembleia Constituinte, Constituição, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ô rei, eu não sou mais seu súdito, eu sou agora cidadão. Lembra disso, combinado? Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Daí você pega a sua prova e risca aí, liberdade, igualdade, fraternidade. Não esquece, tem métodos para você resolver essas provas. Questão A, vamos lá. Considerando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases, alternativa A, modernização da educação escolar. Pessoal, por mais que a gente saiba que os revolucionários, eles queriam sim educação de qualidade gratuita, não quer dizer que o foco inteiro da revolução fosse esse, né? Como já lá em cima citou a questão da igualdade, liberdade e fraternidade ao citar o iluminismo, então você sabe que não está restrita ao campo da educação. Essa daí é uma alternativa errada. B de bola, vamos lá. Atualização da disciplina moral cristã. Não! Lembra que eu falei para vocês? O que os revolucionários queriam? Os revolucionários queriam uma educação pautada na ciência.
na razão. Então a alternativa B está errada. Alternativa C. Divulgação de costumes aristocráticos. Gente, eles não estavam combatendo exatamente essa aristocracia, não estavam combatendo exatamente esse primeiro e segundo estado que simplesmente era um parasita e que fazia com que todo o terceiro estado pagasse impostos? Alternativa C. Errada. D de dado. Socialização do conhecimento científico. A Revolução Francesa prega a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A ciência faz parte do processo, mas não é isso tudo, né? Então, assim, lembra dos ideais iluministas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, sim, a alternativa D poderia estar certa ou pode estar certa. Vamos dar uma olhadinha na E para ver qual das duas está melhor? E. Universalização do princípio de igualdade civil. Gente, com certeza a alternativa E, porque volta lá no enunciado. Quando você olha o enunciado, você já grifou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E você grifou também o item Iluminismo. Então, conclusão, universalização do princípio de igualdade civil. Alternativa E. Beleza? Enem 2017. Próxima questão e a última de hoje. Pessoal, vamos lá? Em nosso país, lembrando que, assim, como eu já li essa questão, é importante vocês darem o tom da leitura, tá bom? Então eu não vou só ler, eu vou dar o tom porque eu já sei quem escreveu. Foi o Robespierre quem escreveu, e eu já sei que o Robespierre, ele é um dos jacobinos que estava no poder nesse período de convenção, né? Então, vamos lá. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres. A tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Isso aqui é o Robespierre, gente. O Robespierre, ele era esse apaixonado pela Revolução e sim, ele acreditava que as pessoas tinham que morrer para que tudo melhorasse. Não é à toa que ele também é guilhotinado na Revolução e é nesse período que o Robespierre está no poder, lembrando que o pai do Ampère acaba sendo também guilhotinado. Pessoal, aqui a gente tem, né, esse outro trecho aqui. O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Pessoal, o que a gente precisa ter em mente? Quem são os girondinos e quem são os jacobinos? Lembrando que os girondinos, eles eram aqueles que representavam a alta burguesia. Os jacobinos eram aqueles que representavam a média burguesia e as camadas populares. Lembrando que eles não tinham os mesmos interesses, embora tinham a base no iluminismo, de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas aquele que é mais rico quer mais direitos, quer mais privilégios. E aquele que é mais pobre, eles querem privilégios mais sociais, vamos dizer assim, mais socializados para o povo inteiro. Deu para entender? Gente, jacobino, girondino, duas camadas de burgueses diferentes. Então, se o Robespierre ele está sendo citado, a gente já sabe que é o período de convenção / jacobinos no poder. Tem isso em mente? Bora responder a questão. Vamos lá? Então, quer dizer, o discurso de Robespierre, aí do qual o trecho transcrito, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução? A. Alta burguesia? Não, né, gente? Ele é jacobino, ele não é girondino. Então, a alternativa A já está errada logo de cara. Alternativa B, ao clero francês. Gente, mas eles estavam justamente combatendo essas ideias católicas de uma moralidade cristã. Então, com certeza, havia uma crítica ao clero também. Claro que não tem nada a ver com o clero que não pagava impostos. Então, a alternativa B também está errada. C. A militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente.
Se você der uma olhadinha na nossa aula do GEEK, você vai ver que isso está mais relacionado ao período do diretório, não ao período da convenção. E como é o Robespierre que é citado, a gente já sabe que não pode ser essa questão. Mas ela te deixaria na dúvida se você não soubesse as 3 fases da Revolução Francesa, tá? A nobreza esclarecida. Professora, a gente já sabe que não é nobreza, né? Porque tanto o clero quanto os nobres não pagavam impostos. Mas o que é uma nobreza esclarecida? Uma nobreza que vai se inspirar nesses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para não morrer. É simples assim. A nobreza esclarecida, que em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Errada. Vamos para a alternativa E. É a única que sobrou, né? Se ela também estiver errada, aí eu já não sei mais o que falar. Aos representantes da pequena e média burguesia. A gente está falando dos jacobinos, perfeito, até aí está corretíssimo. E das camadas populares, show de bola, que desejavam justiça social e direitos políticos. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? Tanto a questão de 2017 como a questão de 2010, as duas alternativas corretas, a alternativa E para cada uma delas. Tá bom, pessoal? Mas eu não posso deixar de finalizar a aula com o nosso foco, que é o Ampère. Vamos recapitular? O pai do Ampère morreu na Revolução Francesa. No período da Convenção, ele foi guilhotinado. O Ampère, aos 18 anos, viu essa situação e ficou um ano vagando por aí. O Ampère, depois de um tempo, ele se casa e logo em seguida ele já se torna pai e depois a esposa morre. Então, se ele fica casado, acho que numa média de 4 anos, e ele fica viúvo muito rápido. E aí ele lembra do que ele precisou fazer para conseguir se recuperar da morte do pai. E ele vai se dedicar à ciência. E ele vai se dedicar à matemática, porque ele desde os 12 anos já falava latim, já resolvia problemas de matemática com difícil complexidade. Então ele era um homem realmente brilhante e muito inteligente. Então, assim que o Ampère se torna viúvo, ele vai se dedicar à ciência e vai fazer vários estudos no campo da eletromagnética. E é aí que entra a professora Marília e eu deixo vocês agora com a aula de física. Beijo, pessoal! Olá, pessoal! Agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre a vida do Ampère, a gente sabe o contexto histórico do período em que ele viveu, né? É importante que a gente entenda do ponto de vista físico o que é corrente elétrica. Afinal, a gente sabe que esse cientista foi muito importante para o desenvolvimento da eletricidade, assim como do magnetismo, ok? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Corrente elétrica ela pode ser definida como quantidade de carga que passa sobre a secção transversal de um condutor num determinado período de tempo, tá? Dessa definição, a gente pode tirar então a primeira equação que nos permite calcular a intensidade da corrente elétrica, ok? Qual é essa equação, né? I, que é a intensidade da corrente, é igual a Q, quantidade de carga, sobre ΔT, que é o tempo, tá? Olhando para essa equação, a primeira coisa que vocês devem memorizar, tá? É intensidade da corrente elétrica sempre vai ser dada em amperes, ok? Que foi em homenagem a esse cientista que nós já conhecemos um pouco melhor hoje, tá? A carga ela é usualmente dada em coulombs, ok? E o ΔT, que é o nosso tempo, dado em segundos. Só que hoje a gente vai ver que algumas questões do Enem misturam um pouco dessas coisas, tá? O que é importante que vocês guardem também. Essa carga, ela pode aparecer em coulombs ou ela pode aparecer para vocês em amperes vezes segundos. Ou essa carga também pode ser dada em miliampere por hora, tá? Vocês vão ver que esses termos, esses conceitos, eles vão aparecer nas questões que a gente vai trabalhar. Mas é importantíssimo que vocês guardem isso, tá? Essa formulinha vai ser a base para a gente resolver as nossas questões do dia de hoje. Além de saber isso, é importante que a gente saiba também, tá? Corrente, ela é uma grandeza escalar, ou seja, a gente viu força elétrica, né, que é um vetor, que ela exige que a gente conheça direção e sentido. No caso da corrente, é um valor escalar, é um valor que a gente vai encontrar mediante as equações que a gente for desenvolvendo.
ok? E a gente sabe que corrente é o fluxo de cargas dentro de um condutor, tá? Para que esse fluxo aconteça, para que esse movimento ordenado aconteça, a gente precisa do que a gente chama de diferença de potencial. Essa diferença de potencial, quem vai fornecer para o nosso sistema é o gerador, como nesse exemplo que vocês podem observar, tá? Então, corrente elétrica é esse movimento, esse fluxo de cargas que vai acontecendo através de um condutor, quando nós temos o que a gente pode chamar de bateria, fornecendo essa diferença de potencial. A gente vai comentar a respeito disso, né, um pouquinho melhor nas nossas aulas futuras. Então, esta primeira análise é importante que vocês saibam, até porque a gente vai resolver vários circuitos, a gente vai entrar em leis de Kirchhoff, tudo isso demanda um conhecimento básico, né, sobre principalmente o conceito de corrente elétrica. Eu preciso que vocês tenham esse conhecimento bem embasado. Pessoal, então vamos agora comentar um pouquinho melhor sobre essa questão que está aparecendo para vocês. Vamos ler junto esse enunciado, tá? A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente, tá? Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos, tá? Que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue, completamente será, tá bom? Então, como que a gente pode fazer para resolver essa questão? Primeira coisa, toda questão de física a gente tem que tirar os dados, tá? Então, conselho que eu falo para vocês, principalmente questãozinha do Enem, vamos extrair esses dados. Então, vamos olhar com bastante calma. Esse exercício, ele cobra a habilidade de vocês de entender rótulos de equipamentos elétricos, tá? E extrair os dados a partir daí. Então, vamos olhar com atenção. O primeiro dado que o exercício nos fala é o que? Necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, o primeiro dado que vocês vão colocar do ladinho aí é o 2 amperes. Segundo, se vocês ampliarem, se vocês olharem com atenção para essa figura que aparece aí para vocês, ele fornece o quê? Ele fornece a carga dessa bateria, correspondente a 4.400 miliamperes por hora, tá? Então, memorizem isso. Nós temos como carga, né, o coulomb, ou nós também podemos utilizar a unidade, né, de miliampere por hora, tá? Vezes hora, perdão. Então, guardem esse dado. Então, a gente coloca esse nosso segundo dado aqui, carga e corrente, e ele quer saber o quê? Quanto tempo vai levar para descarregar, né? Ou seja, a gente quer saber qual é o tempo que essa bateria vai suportar. Temos corrente, temos carga, queremos saber o tempo. Obviamente, a gente não vai ter como escapar da nossa formulinha, né? Intensidade da corrente elétrica é igual a carga sobre o tempo. Então, o que a gente faz? A gente vai reorganizar esses termos. Como que vai ficar isso? Tá? Reorganizando. A gente quer achar o tempo. Então, a gente sabe que o tempo vai ser igual ao valor da carga sobre o valor da corrente. Temos aí 4.400 miliamperes, tá? Vezes hora. Então, o que a gente vai colocar? No lugar, né, desta carga, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar 4.400 mili. Lembra? Esse termo, esse M significa 10 a menos 3. Então, 4.400 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Isso vai nos dar qual valor? Isso vai dar 2.200 vezes 10 a menos 3. Só que esse dado é miliampere por hora. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente pode dizer que isso é 2.200 vezes 10 a menos 3, organizando, né, essa potência com esse valor, a gente sabe que isso vai ser equivalente a 2,2 horas, né, porque a nossa carga é miliampere vezes hora. Então, o exercício, a gente olha lá e observa, ele está pedindo esse valor em horas? Ele não está pedindo, ele está pedindo em minutos. Então, para resolver isso, a gente tem que converter 2,2 horas para minutos. Basta a gente fazer uma regrinha de 3, fazendo essa regrinha de 3, a gente chega aqui, 2,2 horas é equivalente a 132 minutos. Ficou claro, pessoal? Tranquilos? Se continuar, se ficar alguma dúvida, contem comigo nas nossas aulas online, nas nossas aulas síncronas, que a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês ficarem, ok?
Pessoal, então vamos agora resolver mais uma questãozinha do Enem, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está trabalhando, ok? Vamos ler junto a esse enunciado. Vamos lá. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico, tá? O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh, tá? A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de... Então, pessoal, repare que nessa questão, a única coisa que a gente tem que fazer é uma conversão de unidades. Ele pede para vocês quantidade de carga em Coulomb, ok? Mas, se a gente olha para o enunciado, ele fala o quê? Que a quantidade de carga fornecida da bateria é de 1.500 mAh. Então, para resolver esse exercício, a gente tem que converter o quê? A carga, que inicialmente é dada em 1.500 mAh, converter isso para Coulomb, tá? Ambos são valores de carga, eles só precisam ser convertidos. Então, primeira coisa, né? A gente tem que lembrar que qual que é a definição de Coulomb, né? O que se refere? Como que a gente faz para transformar isso? O Coulomb, pessoal, ele é basicamente o quê? Ampere vezes segundos. Então, a gente tem que pegar esse 1.500 e transformar isso em ampere vezes segundos. Primeiro, vamos transformar isso em amperes, tá? Miliampere significa o quê? 10 a menos 3 vezes ampere. Então, 1.500 vezes 10 a menos 3, a gente pode reduzir isso a um único número, né? 1.500 vezes 10 a menos 3, quanto vai dar isso, pessoal? Isso vai dar 1,5. Então, maravilha! Já retiramos esse mili, já estamos então agora com qual unidade? 1,5 ampere vezes hora, tá? Só que a gente quer converter isso para Coulomb, né? Falta transformar o que está em hora para segundos, para a gente conseguir fazer essas conversões. Então, basta a gente lembrar, uma hora tem quantos segundos? Como que a gente fazia isso, né? Basta a gente multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos. Isso vai dar um valor, né, um total de 3.600 segundos. Então, aonde tinha hora, a gente passa para segundos. Então, a gente vai ficar com o quê? Né? 1,5 vezes 3.600. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente chega num total de 5.400 ampere vezes segundos. Ou seja, ampere vezes segundos é a mesma coisa que o Coulomb. A alternativa correta seria a alternativa que nos diz 5.400 Coulomb, ok?